dia. Estamos longe porque esta noite eu tive um sonho de que eles exalavam energias perturbadoras, eu não disse. Ok. Estás com medo? Pois o tema é superar os medos. Eu vou tentar, né? Eu vou tentar superar os medos. Pronto, é o Ulisses Lopes, que é o presidente da ADEP, é de Braga. A Noémia Margarido, que nós já tivemos o privilégio de conhecer ontem através daquelas fotografias no aniversário da ADEP. Oxalá tu fosses a nossa Mário Centeno. Né? Tens cativado muito. Não, cativado muito. Não há dinheiro para cativar na ADEP, né? Ok. Olha, antes de mais, obrigado por terem vindo. Este é um tema muito importante. Vamos fazer em vez de ser uma apresentação de PowerPoint, fazer um debate. E temos que começar pelo princípio. Qual é a gênese do medo? Fala quem quiser, à vontade. Para já, acho que falo por mim, falarei pela Noémia também neste caso. Nenhum de nós é técnico de saúde, nem é especialista em psiquiatria, nem psicologia, nem nada disso. Vimos falar de acordo com a experiência que temos no trabalho que desenvolvemos na associação, na ASEB em Braga, onde passam muitas pessoas, nas reuniões de atendimento que fazemos à sexta-feira e depois, no geral, não é? nas outras atividades em geral, com principal enfoque nas formações e nos cursos que temos do curso básico de Espiritismo, no curso complementar, no curso da mediunidade, no curso de passe, por aí fora. E daquilo que nós vamos falar é um bocado aquilo que resulta das experiências do contacto que temos tido durante já há mais de 30 anos, tanto eu como ela ainda mais um bocadinho do que eu, e devo dizer que aquilo que eu sinto hoje com a Noémia já agora, uma gratidão que eu tenho com ela de sempre, como muitas pessoas aqui, e que hoje vejo outras pessoas terem por mim e entendo perfeitamente aquilo que ela diz quando tu não me deves nada. Não é? Porque de facto ninguém deve nada a ninguém. Portanto, este trabalho é feito porque nós gostamos de ser úteis, porque achamos que temos capacidade e porque gostamos de ver as pessoas evoluir. Portanto, esta é uma pequena introdução. A origem do medo. Nós, na verdade, também gostaríamos de saber qual é efetivamente a origem do medo, não é? Resultará possivelmente por dois motivos, ou por muitos motivos, de facto. Um deles é aquilo que está gravado em nós, no nosso psiquismo, aquilo que resulta das nossas experiências multimilenares, provavelmente, de situações acumuladas que não soubemos gerir muito bem, também porque não teríamos a consciência correta, e penso que só agora alguns de nós estarão a ter consciência que de facto são seres, não é? Mais do que corpos físicos. Portanto, e há uma série de experiências que nós temos acumuladas em nós, que estão arquivadas, e ainda bem. É tão importante isso que Kardec até fala nisso no Livro dos Espíritos, no esquecimento do passado. As pessoas queriam muito saber o que é que foram no passado, mas se soubessem o que foram no passado ou o que fizeram, as experiências que tiveram com outras pessoas, provavelmente não se reaproximariam numa vida, na vida atual. Eu por acaso sei, na última reencarnação fui bobo da corte. Ainda trago algumas reminiscências do passado. Então, bom dia a todos. Eu e o Ulisses não combinámos estratégia nenhuma, portanto, cada um vai falar por si, da sua responsabilidade, não há aqui qualquer tipo de combinação. E eu também não combinei nada convosco. Também não, também é verdade. Portanto, isto que sair é absolutamente espontâneo, mas refletindo naturalmente sobre o medo, visto que foi um assunto que nos foi proposto, eu poderia dizer que o medo é uma das nossas muitas emoções que fazem parte de nós desde o nosso processo evolutivo, desde lá muito longe, muito antes de sermos seres humanos, não é? Se calhar já no reino mineral, de uma forma diferente, naturalmente que não se chamaria medo, e indo por aí adiante até ao reino animal em que nós nos encontramos. E o medo poderá ser...
Isso que estás a referir tem alguma coisa a ver com o instinto da sobrevivência? Exatamente, e que nós temos também, que é um dos tipos de medo que nós temos, que chamaríamos um medo benéfico, um medo saudável. Pois. E depois há os medos que são patológicos, não é? Dividiríamos aí já em 2 medos completamente diferentes. Um que faz parte do nosso processo evolutivo e que é uma alavanca que nos ajuda muitíssimo no nosso dia-a-dia. Por exemplo, um exemplo muito simples que podemos dar é a criança que ainda não sabe o que é o medo e que tem de ser o adulto, portanto, a controlar a vida da criança precisamente para que ela não corra perigos, não é? Esse será um medo saudável. E, portanto, ao longo do nosso processo evolutivo, ele vai ganhando novas formas, não é? Então, só para responder mais diretamente à tua pergunta e muito rapidamente, o medo será então uma emoção, não é? Uma das muitas emoções que o ser humano tem. E o que é uma emoção? Podemos dizer que é uma espécie de mistura de sentimentos com sensações. Portanto, o sentimento terá que ver com a nossa dimensão espiritual e as emoções e as sensações, peço desculpa, terão que ver com a nossa dimensão física. Daí que o medo gera comportamentos, não é? Eu dei por isso ontem, ao chegar a casa, porque o Ulisses pôs uma fotografia no Facebook da ADEP, da minha entrevista ao Jorge, em que dizia lá qual é a careca mais bonita. E eu fiquei com medo que a minha fosse a mais feia. Isso é um medo normal? É um medo que está muito relacionado com outras emoções, não é? Nós nunca funcionamos especificamente só com uma emoção, não é? O medo é mais uma emoção uma capilar, emoção, né? mas que, exatamente, mas que no fundo vai gerar comportamentos misturados com outro tipo de emoções. Aí será a tua vaidade, a tua falta de autoestima, enfim. Ter de trabalhar isso, não é? Outra pergunta. Que tipos de medos existem assim mais comuns na vossa experiência do dia-a-dia, não só no centro espírita? Eu passo-te já. Referir só que já falámos aqui nos 2 grandes grupos que nos acompanham, não é? O patológico e o saudável. E agora vou passar ao Ulisses. Portanto, que tipos de medos existem, aqueles mais comuns na vossa experiência? Há muita coisa relacionada com a própria espiritualidade em si, não é? Portanto, a questão o medo da morte, por exemplo, é um dos medos... Sim, isso vamos falar mais à frente. Sim, é um dos medos no qual aparecem muitas pessoas com foco nisso, mas acho que um dos maiores medos, e as pessoas se calhar quando chegam lá não é desse medo que parecem ter, mas é o medo do afeto. As pessoas têm muito medo do afeto. Muito medo do afeto. Muito medo do contacto físico, do dizer a alguém que o amam, por exemplo. Temos de aprender com as crianças, não é? Mesmo as próprias crianças, algumas, já vêm com muitas inseguranças que trazem do próprio ambiente que vivem em casas, não é? Acho que a nossa geração atual já tem um pouco mais de cuidado e um pouco mais de segurança até para dizer aos próprios filhos que os amam. Mas em termos, por exemplo, no curso básico de Espiritismo, tenho tido a felicidade de contactar com vários adolescentes. E eu adoraria ter uma turma só de adolescentes, ou várias, todos os anos. Porque quando eu vejo os adultos a chegarem, que já foram um dia adolescentes, ainda vêm com questões que não foram resolvidas na adolescência e na infância. E a carga de trabalhos que se pode evitar quando se lida com gente mais jovem, já não estou a falar só no infantil-juvenil, estou a falar mesmo especificamente com problemáticas ligadas à adolescência. E problemáticas sérias, problemáticas... Já não é para levar a coisa a brincar, já não é uma questão lúdica, é uma questão de acerto e de pragmatismo, porque elas lidam com... Um dos problemas é precisamente a falta... Como controlar o afeto. Como, por exemplo, algumas delas nunca ouviram dos pais a dizerem que as amavam. Algumas nunca disseram, nem sequer aos pais, uma única vez na vida, que as amavam. Algumas não contactam com os pais, não os abraçam. É uma coisa impressionante.
Eu tive essa experiência ontem, oposta. À noite fomos beber um copo de água, claro, obviamente. E uma amiga minha, 12 anos, deu-me um abraço bem grande e disse-me assim, gosto tanto de ti, deu-me um beijo, eu senti-me o maior do mundo. Olha, já agora vou-te dizer uma coisa sobre isso. Assim, caramba, fogo, eu devo ser mesmo especial. Até a própria forma como nós colocamos as palavras revela insegurança e revela medo. Porque ela disse, eu gosto de ti. Ela não disse que te amava. Mas se calhar é uma maneira de habituar, não sei. Não é, Lucas. Porque tem a ver com a forma... Eu vou-te contar uma história da Gabriela, que uma vez virou-se para um amigo com quem corro, e eu já contei aqui esta história, acho que no ano passado. A Gabriela é a tua filha? A Gabriela é a minha filha. E disse, tens uma filha? Tenho 2, acho eu. E então eu tenho um amigo que também tem este tipo de inseguranças, e ela é muito afetuosa e gosta muito de abraçar e de beijar e dizer às pessoas que gosta delas. E então virou-se uma vez para ela e disse-lhe assim, Augusto, eu adoro-te. E ele olhou para ela e disse, ficou logo a tremer, não é? Ele ficou literalmente encabacado. Incomodado, não é? E virou-se para ela e disse-lhe também, eu também gosto muito de ti. E ela, não, Augusto. E eu disse, eu adoro-te. Que interessante. É tudo diferente. Pois gostar, a gente gosta de pastéis de nata, não é? É isso? Exato, é um copinho isso, de vinho e tal. Não é? E aí sim é uma lição, não é? Que ela nos deu ali a todos, numa ingenuidade, pronto, ela não pensou naquilo. Mas, de facto, tem a ver também com a forma como nós nos colocamos logo... aliás, a educação começa antes de se pensar em ter filhos. Não é? Noémia, eu tinha aqui uma questão para ti. Será que arranjar desculpas para não ultrapassar os nossos medos é também um medo? Medo de deixar de ter medo? Eu estou-me a lembrar disto porque eu tenho... Isso é muito filosófico, não? Eu tenho um amigo que é paraquedista. E ele diz que foi para paraquedista porque tem medo de aterrar e então salta sempre primeiro. Deve ser falta de confiança nos pilotos. Pois, aí deveria dramatizar um salto. É uma das técnicas para ultrapassar o medo. Nunca tinha pensado nisso. Por exemplo, pessoas que têm medo da morte. Há muitas pessoas que vão à Associação Espírita, eu estive incluída nisso, que têm medo da morte, não é? E nós no Espiritismo aprendemos, teoricamente, a deixar de ter medo da morte. Temos uma visão, aliás, ter uma visão aqui o caso completamente do medo da diferente. morte, não é? Exato. Das vacas loucas. Mas uma das técnicas terapêuticas que se usa, isto no caso do tal medo, não é? É dramatizar a própria morte, simular a própria morte, e parece que resulta muito bem. Não convém, não é? Não, a pessoa não morre, só dramatiza, só simula. Okay. E parece que resulta, não é? Assim como ter medo dos espíritos. É outro dos medos que faz parte de praticamente toda a gente. Espero que dos espíritas não é? Não, desculpa. Eu sou espírita e confesso que há 232 espíritos que me metem muito medo. Ali para os lados de Lisboa. Se calhar tens de pensar, como aliás ouvimos na última palestra, se não trazem medo de ti mesmo. Tenho que trabalhar não é? isso, pois é. Exatamente. Tenho umas ou então que fiz. Aquela senhora que estava numa paragem de autocarro, não é? E estava uma velhota já à noite, lusco-fusco, e aproxima-se um indivíduo e ela achou que ia ser assaltada. E esta também é uma das características do medo, não é? Nós, perante o medo, muitas vezes paralisamos e não sabemos bem o que fazer. Outras vezes conseguimos racionalizá-lo e reverter a situação a nosso favor. Foi o que fez essa senhora. E disse, bem, estou tramada, vão-me assaltar e eu não tenho hipótese. Então ela vira-se para o indivíduo e disse-lhe, caramba, quer dizer, eu durante uma vida inteira... Enquanto fui viva, não fui assaltada, e agora que estou morta, é que vou ser assaltada? E o indivíduo, o susto que ela apanhou. Como tinha medo aos espíritos, portanto, essa velhota foi muito inteligente, não é? E esse medo é um medo saudável, é um medo perfeitamente natural e óbvio, não é? Temos aqui alguns brasileiros na sala, principalmente os do Rio de Janeiro, né, que onde há muitos assaltos. Olha, uma boa dica.
de sobrevivência. Ela fez-se lá de desencarnada e pronto, e resolveu a situação. E estás-me a dar uma excelente dica, sem combinarmos, para este slide, que será o nosso maior medo o medo da morte? Há uma técnica para isso, fazes como a minha sogra, chegas sempre atrasada. Quando a morte chegar, tu não estás lá. É muito interessante as relações sociais. Quando nós fazemos anos, geralmente as pessoas dão-nos os parabéns, e eu tenho um familiar que me diz assim: olha, que tu faças muito e que eu os conte. Verdade. Eu já não tenho essa perspectiva, né? Porque não... Tu dizias uma coisa em relação ao medo. O medo, na pergunta anterior, o medo também serve como... é uma justificação, muitas vezes, para não arriscar, para não tomar... para não correr riscos de qualquer ordem, não é? E de nos mantermos numa zona de conforto, numa zona de segurança, em locais onde eu domino, onde eu sei que aqui até me safo e não vou à procura de coisas novas. Uma das coisas mais arriscadas que pode haver é viver, que é arriscado para caraças, meu, porque tu, de facto, a qualquer momento podes morrer, não é? Portanto, mas viver é correr riscos. Kardec, para mim, é o melhor autor que nós podemos estudar enquanto espíritas, ainda, pelo menos. E não só, exatamente. E tenho uma série de máximas em relação a isto, não é? E eu ia dizer qualquer coisa que me perdi por causa disto. Então é fixe quando fazes um à parte e de repente tu te perdes e já não sabes o que é que queres dizer a seguir. Podia ser uma situação de medo isto, não é? De repente podia panicar. Isso tem uma explicação científica, chama-se DNA, data de nascimento antiga. Não, e este medo é perfeitamente justificável. Por exemplo, há muitas pessoas que têm medo de fazer palestras nos centros espíritas. Nós, na nossa associação, conhecemos essa situação com algumas pessoas e até pessoas que seriam uma mais-valia, mas não conseguem ultrapassar este medo de falar em público. Ora, como é que essas pessoas, e nós lamentamos imenso, não é? Como é que essas pessoas conseguem ultrapassar o medo? És capaz de tu me saber responder? Ontem, quando estávamos a beber aquele copinho de água, sem gás, e essa minha amiga, a Matilde, de 11 anos, estava numa conversa calorosa com o Edmundo César. Perguntasse: olha, mas tu não ficas nervoso, não tens medo de quando vais representar? Disse: o rei da fedelha, né? Tem gente esperta já. E então, fedelha com carinho. E o Edmundo respondeu-lhe: de facto, fico muito nervoso, mas depois de entrar em palco, toda a tudo, gente, né? exatamente, É normal, porque isso é né? uma resposta do nosso Biológica. organismo, é uma resposta biológica. O medo, como dissemos, gera comportamentos precisamente porque são respostas biológicas do nosso organismo e que nesse sentido é saudável, porque se nós entrássemos em palco ou começássemos a fazer qualquer atividade pública, como, perdoem-me a expressão, quando vamos, por exemplo, à casa de banho, que é uma atitude que nós fazemos sozinhos, nós não iríamos, com certeza, ter o mesmo tipo de desempenho que temos nessa afluência, digamos assim, de alguma coisa que mexe connosco. Mas, passado muito pouco tempo, esse medo acaba por ser uma mais-valia, porque vai fazer com que nós tenhamos um desempenho, se calhar, superior àquele que não teríamos se não tivesse ocorrido isso. Então, é um medo saudável e é um medo que deve ser ultrapassado. E como tu não respondeste à minha pergunta, eu vou responder. Essas pessoas que têm esse medo de falar em público, o medo de andar de avião, o medo de conduzir, o medo que são medos, vamos dizer, um pouco irracionais, não é? Mas que não poderemos considerar um medo patológico. Não é? Claro. Aqueles medos que aí só através de terapia transpessoal e outras. Esse medo é a pessoa tentar trabalhá-lo, se calhar tens alguma pergunta em relação a isso, e a partir daí tentar contrariar e fazer, isto é, racionalizar o medo, saber que isso é algo que o vai ajudar a ter um desempenho diferente, experimentar e com a prática vai lá.
Não há outra forma. Eu gostava de especificar, já que estamos num evento espírita, gostava de especificar, no âmbito espiritual e espírita, quais os medos mais comuns que vocês têm encontrado? Não, é dali. Por isso é que eu vos pus de lado, que era para vocês. Portanto, a pergunta foi, no âmbito espiritual e espírita, Olha, quais os medos mais comuns? A minha experiência Há pessoas que, por exemplo, mesmo sendo espíritas, agora está muito na moda o umbral, né? Eu tenho medo de ir para o umbral só porque viram um filme Nosso Lar e mais não sei quando. E eu não tenho medo nenhum porque eu acho que nem o diabo me quer lá. Exatamente. Então vou ser dispensado disso. Não, mas agora a falar a sério. Quais são, na vossa prática, os medos mais comuns no âmbito espiritual e espírita, especificamente? De uma forma geral, as pessoas que passam pela reunião de atendimento, que é o primeiro contacto que têm com a nossa associação, a maior parte das pessoas vai porque não sabe lidar com a sua mediunidade. Tem medo dos espíritos, porque não entende, não sabe bem o que é que se passa e não sabe lidar com a mediunidade. De uma forma geral, são esses os dois grandes medos. E como é que se supera o medo da mediunidade? Através do conhecimento, fundamentalmente. É? Fundamentalmente. Então nós, ao longo do tempo, vamos incutindo o conhecimento, algumas técnicas tipo SOS para que a pessoa vá tendo alguma autonomia no controlo da sua mediunidade, enquanto não vai frequentar cursos teóricos e práticos, etc. E, portanto, a partir daí, a pessoa lentamente vai superando o medo, através do conhecimento sobre o que são espíritos, como é que eles interagem conosco, o comportamento do plano espiritual em relação a nós, tudo isso, e em relação especificamente à pessoa, porque depois há muito trabalho prático, não é? A pessoa diz, mas a mim acontece-me isto, assim, ontem aconteceu-me isto, mas na semana passada aquilo, pronto. E, portanto, perante casos muito reais, não é? A gente vai dizendo, pois, porque é assim, e porque é assado, porque não é desta maneira, e porque deve ser feito daquela, porque os espíritos... Portanto, a gente vai... faz sentido ter medo dos espíritos? Para ti, não. Para mim, infelizmente, também não. Para a maior parte das pessoas. Para as pessoas que não conhecem, faz, naturalmente, porque é o desconhecido. E a solução? Todos nós temos medo daquilo que não conhecemos, não é? Qual é a solução para quem tem medo dos espíritos? Já o disse, é o conhecimento, não é? É começarmos, exatamente, começarmos a estudar e a saber o que são espíritos, porque aquelas pessoas que têm medo dos espíritos não sabem o que são espíritos. Não sabem minimamente. Bem. Portanto, há um processo cultural desde a adolescência ou desde outras encarnações que se vão incutindo ideias que são erradas, que não são verdade, e, portanto, a pessoa vai construindo as suas ideias, o seu mundo sobre os espíritos e que chega, portanto, aliás, desde criança já, muito provavelmente, e que vai avançando nesse tipo de ideias que faz com que a pessoa tenha medo, afinal, daquilo que nem existe, não é? Porque a ideia que a pessoa tem sobre espíritos é uma ideia falsa. Conheces também aquela história do leão que estava cheio de sede e que vai beber a um lago e quando vai para beber vê um leão lá no fundo e ele sai apavorado com medo do leão porque achava que lhe ia fazer mal. Por isso é que eu gosto mais de águias, sabes? E então, o que é que fez o leão? Desistiu desse medo? Por acaso não. E porquê? Porque a sede era superior ao medo, pelo menos. E ele tentou várias vezes, até que chegou uma altura que ele disse, eu tenho mesmo de beber, porque senão morro à sede. E então, no momento em que ele mete a água, a cabeça debaixo da água, verificou que afinal não existia leão nenhum, não é? Portanto, nós temos medo de ter medo. Inventamos medos, muitas vezes exatamente por falta de conhecimento, porque o leão não tinha um espelho e não sabia que ele é que era o leão. Não é? Ulisses.
Não é só em relação aos espíritos, eu acho que esta atitude é em relação a tudo na vida. É global, não é? claro. Mas eu estava a falar dos espíritos porque estamos no evento espírita. Exatamente, as pessoas têm, mas muitas pessoas procuram-nos nas associações e não vão só atrás de resolver questões ligadas à mediunidades ou à própria morte. Por isso é que eu te vou projetar o próximo slide. À procura e isto é um binómio, pode ser um bocadinho sexista, mas tu achas que o medo tem relação com a autoestima e insegurança? Sem dúvida, claro que sim. Aliás, se calhar é um dos seus principais motivos. Há um psicólogo americano que diz que os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus e encontraram-se na Terra há milénios e não se conseguem entender. É um bocado a brincar, mas somos de facto diferentes. Não é? Muito. Esse é provavelmente o maior motivo. Não é? A autoestima e a insegurança está relacionada também com o medo dos espíritos e com a mediunidade? Com isso? Quer dizer, poderão estar interligadas, não é? Muitas vezes... nós não conseguiremos identificar, quer dizer, temos que estudar todos os casos para saber todas as respostas, não é? Agora, que a falta de conhecimento de si próprio é um motivo, não é? E quando nós não sabemos o que são os espíritos, eu próprio sou espírito, não é? Quando tudo, sei lá, num curso básico qualquer, tens medo de espíritos, e muita gente tens medo de ti próprio, não é? Começamos com este tipo de provocações que levam as pessoas a pensar, a raciocinar por si. E então, o viver num mundo emocional, que nós estamos a acordar para a espiritualidade, de facto. Nós estamos a acordar para nós estamos a ter o primeiro contacto, provavelmente muitos de nós, é a primeira vez que tratam estes temas desta forma. Mesmo aqueles que estão aqui há mais tempo, que poderá parecer que sabem mais que os outros, porque de facto não sabem, somos aprendizes, não é? Todos. O desconhecimento é de facto aquilo que a Noémia dizia, é o principal motivo do ter medo. Tens medo de quê? Pois é, do desconhecido, não é? Do desconhecido. Não é forçosamente o espírito, é como é que os jovens, quando acabam o secundário, o que é que eu vou ser quando for grande? Não é? Este ano tive um contacto com várias adolescentes, porque eu tenho uma filha adolescente, convém que se diga isto, certo? Raparigas no 12º ano com sonhos e com capacidades para executar determinado tipo de tarefas. E lembro-me de um caso de uma rapariga, de uma moça com 18 anos, que está aqui em Leiria agora a estudar, e ela é uma excelente atriz. Ela tem um desempenho no palco, ela tinha 17, 18 anos, eu vi algumas coisas dela e fiquei, esta tipa é super boa naquilo que faz. E fui falar com ela. Olha, tu tens que ser atriz. E ela, eu queria, mas tenho medo. Tens medo de quê? Tem medo da avaliação alheia, não é? Tem medo do que são os parâmetros normais da sociedade, que não são normais. Claro, a caixa em que estamos metidos. Então o que é que tu sonhas ser? Bem, eu gostava mesmo de ser atriz. E para que é que vais concorrer na universidade? Para gestão. Mas tu queres viver infeliz a tua vida toda atrás de uma secretária? É isso que tu queres fazer? Não é? E ela, com muito trabalho, e a gente ao mesmo tempo tem que fazer perceber as pessoas que, independentemente das suas opções, porque ela podia ter dito assim, não, mas eu vou para a gestão, ok, então vai para a gestão e eu apoio de qualquer maneira. Ok? Aqui não há confrontos. O que é que o Espiritismo faz? O Espiritismo não nos diz, tu tens que fazer isto. E nós falamos, nós temos o verbo ter, nas nossas palestras, está sempre presente. Na minha perspectiva, isso está errado. Claro. Nós não temos que fazer nada. Porque mesmo que a gente não queira fazer, a gente vai fazer. Temos opções, né? Livre-arbítrio. O que é que o Espiritismo nos diz? Mostra-nos as opções. E aquilo que a gente vai fazer é escolher. Qual é o caminho que eu vou escolher? E então a moça, usando a razão, mas foi ela que fez esse trabalho, não fui eu. Não é? Ela pegou naquilo que tinha em termos, contrariou tudo aquilo em termos emocionais e lá correu o risco. Desculpa lá interromper-te, isso podia, se ela não tivesse feito isso, podia dar-nos já agora a dica para a próxima pergunta, o medo podia gerar transtornos psicológicos ou psiquiátricos? Claro. Ou o contrário, há razão para temer esses transtornos? É claro que podia gerar, não é? De repente ela, imagina, mas isso pode acontecer de qualquer maneira. Independentemente dela fazer, ela escolheu e veio para a Leiria e veio estudar teatro. Está aqui em Leiria a estudar teatro, bem perto daqui. Não é? E as coisas podem correr bem ou podem correr mal.
Nem tudo aquilo que nós vemos parece, Não é? é o que parece, não é? Tudo são oportunidades para aprender, no fundo. É isso que interessa, não é? Noémia, querias falar alguma coisa sobre isso? Não, é que realmente o medo patológico, aquele que falámos e que se calhar é o mais é o mais importante falar, no fundo, tem mesmo que ver com isso, não é? Porque gera, enquanto que estes medos que estivemos aqui a falar acabam por ser medos mais superficiais, mesmo o medo da mediunidade, o medo dos espíritos, se a pessoa for a um centro espírita, com relativa facilidade, através precisamente do conhecimento, a pessoa consegue ultrapassar isso. Quando se trata de um medo genuinamente patológico, já não é assim, só através de terapias é que a pessoa conseguirá certamente chegar lá, não é? Eu gostava de fazer uma pergunta, desculpa lá. De onde vem o medo que não é desta vida? São heranças de outras encarnações? Era isso que eu ia dizer, portanto, porque de uma forma geral eles estão relacionados, são heranças de outras encarnações e, portanto, não é com tanta facilidade assim. O eu querer, claro que é muito importante, porque a tomada de atitude tem de ser minha, mas se calhar há necessidade de acompanhamento médico, quando especializado, há um conflito precisamente. da razão com a emoção em que a pessoa não consegue superar, convém recorrer a um psiquiatra ou psicólogo habilitado para fazer terapia, não é? Exatamente. Agora, nós aqui, se calhar, o nosso ponto maior será esse mais relacionado com o centro espírita, não é? Se calhar. Nós temos estado aqui um bocadinho em jeito de brincadeira e eu não sou assim nada virado para o sério, como já deu para perceber, mas gostava de terminar de uma maneira séria, porque não estamos a terminar, mas quase. Eu tenho um amigo que tive o privilégio de conhecer, que é o Nuno Rodrigues, que é de Peniche, que ficou tetraplégico aos 18 ou 19 anos, era paraquedista, e tive o privilégio de o conhecer. Ele não é espírita, e ele tem 40 e tal anos. E é uma força de viver incrível. Ele está numa instituição em Cascais, é um exímio pintor, ele pinta com a boca, tem quadros lindíssimos. Olha, esta mulher que ele pintou numa maçã, e é uma pessoa cheia de vida, que ainda há pouco tempo me dizia assim: a única dificuldade que eu tenho, o único desgosto que eu tenho é que com a cadeira de rodas não consigo ir ver o Benfica, e já lhe arranjei a maneira dele ir ver os jogos do já Benfica. não é muito mau, se é só isso. Não, mas é uma pessoa incrível. Pensei que ias falar de mulheres, já estava a ficar assustada. Eu ponho-me a pensar, se será lógico nós termos medo quando um homem destes, um ser humano como nós, assim, né, às vezes faz sentido, porque o medo também é uma ferramenta, não é? O medo, ao mesmo coragem, tempo, as emoções, que relação têm com o medo? Era esta a o medo, questão. ao mesmo tempo, é uma ferramenta para nós, muito relacionado com aquilo, com as nossas vivências, com o facto de termos que nos conservar, de termos que sobreviver, não é? E às vezes podemos, por não termos medo, por sermos ingênuos, por sermos, entre aspas, corajosos, acho que às vezes somos mais incuriosos do que corajosos, pomos-nos em situações de risco, que vão comprometer uma existência, não é? E que vão acabar com um processo evolutivo porque fizemos uma idiotice. Portanto, o medo pode ser visto também como algo positivo. Pois. Não é? Portanto, faz-me ter os pés no chão e perceber que avaliar as situações, no fundo é aquilo que a gente deve fazer sempre, não é? Mediante qualquer tipo de situação. Ora bem, há riscos, há sempre riscos. São de correr ou não. Cada um de nós é que tem que decidir. E de facto há coisas que a gente deve ter medo. Por exemplo, 2 morcegos pendurados numa corda. Estão um a conversar com o outro e vira-se um para o outro. Olha, tu tens medo da velhice? E ele, não, porquê? Tu tens? Ele assim, tenho medo da velhice. Mas de que é que tens medo na velhice? Ele, da incontinência. Faz sentido. Por acaso eu não sou morcego, nunca me veio isso à cabeça. Tens sorte. Ok, mas se calhar vai-me acontecer isso como ao morcego. Mas não tens problema porque vai sempre ao para baixo, o morcego.
Olha, para terminar, este é um assunto inesgotável e se-lo há certamente ao longo da nossa existência, estamos sempre a aprender. Eu gostava que cada um de vocês contasse uma história sobre o medo, pessoal ou de outra, ou vida, ou qualquer coisa, sei lá. Eu tenho uma que não é simples, mas... Tu contas uma e a Noémia Sim, outra. ok. Já agora um abraço ao Joel, porque é dele que eu vou falar, que é um amigo nosso de Braga, que já está na associação há alguns anos, chegou com alguns desequilíbrios, acho que como toda a gente. Já agora, também dizer uma coisa, que os desequilíbrios de hoje não são iguais aos desequilíbrios de há 20 anos, por incrível que pareça. Antigamente tínhamos essencialmente pessoas a procurar os centros espíritas, por questões, pelo menos é a nossa experiência, por questões relacionadas com a mediunidade e com os espíritos e com a morte, e hoje já vão pessoas à procura de si próprias. Muita gente vai à procura de si própria. O que é que eu ando aqui a fazer? Que são as grandes questões às quais o espiritismo tem ferramentas para responder, não é? Eu pedi uma história de cada um, porque eu lembrei-me, por exemplo, do Abraham Lincoln, que aboliu a escravatura nos Estados Unidos. Ele foi um falhado ao longo de toda a sua vida. Toda a gente gozava com ele. Andava a tentar, não é? E até que conseguiu ser eleito presidente e ficou na história. Querem contar alguma história assim desse género? Estavas a falar do Joel? Sim, vou contar. É uma coisa simples. O Joel, já não sei precisar quando é que ele entrou pela primeira vez na associação. E ele partilhou isto connosco. A primeira vez, quando ele entrou, ele disse assim: eu já estive aqui há 2 anos atrás. Há 2 anos, mas eu não te vi assim, pois não. Porque eu vim e fiquei à porta, não entrei. Eu vim e tive medo de encontrar, não sabia o que é que ia encontrar aqui dentro. Então tive medo de entrar. E só 2 anos depois, porque ele, como ele não fez aquilo que devia fazer, não é? A vida continuou a dar-lhe mostras e sofreu bastante. Até que ele encheu-se de coragem, não é? Superou o medo e atreveu-se a entrar pela associação e dizer, afinal é isto. Afinal é simples, não é? Noémia, tens alguma história que queiras partilhar de outros? Olha, esta história do Joel é uma história que são muitas histórias e que eu pelo menos ouço muito recorrentemente. Olha, ainda ontem alguém me contou, e que está aqui, alguém contou isso também, que foi mais do que uma vez que se aproximou da associação e só em determinada altura é que teve coragem para entrar. É muito comum acontecer isso. Olha, eu não tenho assim nada de especial, mas vou contar uma coisa pessoal que também não é nada de especial, mas pronto, já que pedes. Eu fui assaltada, o apartamento onde eu moro foi assaltado em julho. E pronto, e aquilo ficou tudo de pernas para o ar, etc. Chamou-se a polícia, aquelas coisas todas. Entretanto, as pessoas mais próximas, amigas, e assim, ficaram muito preocupadas comigo, inclusive a família, e disseram, epá, tu agora não podes continuar a continuar sozinha em casa, porque pode acontecer-te de novo a mesma coisa. E eu fiquei muito espantada com isso, porque nem sequer me tinha passado isso pela cabeça. Foi de tarde, foi durante a tarde, e eu, mas como não é possível, então o que é que eu vou fazer? Ah, não, já viste o que é que te acontece? Então, eu fiquei surpreendidíssima pelas abordagens, várias que tive, de pessoas que se preocupavam comigo e que tinham uma noção acerca do medo, lá está, completamente diferente da minha. Eu disse, não, eu vou ter de fazer a minha vida absolutamente normal. Quer dizer, eu vivi durante 66 anos sem ser assaltada. E agora o resto que me falta, vou viver preocupada e com medo na perspectiva de voltar a ser assaltada. Em princípio, e segundo as estatísticas, nem vou ser mais. Porque agora tenho de dar lugar a outros. Claro. E depois eu não vou viver com medo em função de uma coisa que pode não acontecer. E isso fez-me refletir muito, porque a maior parte das pessoas que me abordou tinha uma perspectiva completamente diferente e ficou, inclusive é uma senhora funcionária de um consultório médico que é no mesmo prédio, a senhora ficou completamente desorientada e que não conseguiu dormir toda a noite. E de manhã, quando nos encontramos, ela disse isso e eu disse, mas eu dormi normalmente, mas qual é o problema de uma pessoa ser assaltada? Aí conseguiu dormir, claro, em sua casa.
Pois, naturalmente. Acha que os ladrões iam novamente à minha casa no mesmo dia? Portanto, reparem, E se fossem, assustavam-se. E se fossem, assustavam-se comigo, porque eles roubaram porque eu não estava lá, não é? Claro. Portanto, isto fez-me refletir muito sobre o medo. A vantagem de conhecer a doutrina dos espíritos, né? Sem qualquer tipo de fanatismo. Provavelmente, não é? Portanto, nós temos de ser racionais. Em primeiro lugar, portanto, como superar o medo? Em primeiro lugar, assumirmos que temos determinado tipo de medo, porque há muitos tipos de medo. E a partir daí racionalizá-lo e trabalhá-lo, não é? Porque pode ser feito isso. Se calhar eu, com a minha atitude, acabei por ajudar essas pessoas a pensar de uma forma diferente, porque elas não estavam a ser minimamente racionais e lógicas, não é? Olha, nós ficávamos aqui a falar a vida toda, o dia todo, mas vamos ter de terminar, porque o tempo assim o impõe. No entanto, penso que este tema se enquadra perfeitamente dentro daquilo que temos estado a falar, que o amor é o combustível que alimenta o universo. E agora compete-me a mim contar uma história, que é uma história... A Noémia, não sei se sabem, mas é um livro enorme, vivo. E há histórias deliciosas, a vida dela dava um filme extraordinário. E uma altura que ela estava em Vila Miã da Raia, uma aldeiazinha onde a pessoa mais nova tinha para aí que 70 anos, talvez, ou 60, não sei. Era uma aldeia pequenina, perto de Chaves, na fronteira com coisa. Uma vizinha tinha uma égua que ia ser abatida, que tinha uma ferida, né? E então ela não deixou que a vizinha abatesse a égua e pediu-lhe, o veterinário disse, não, isto não tem hipótese, ou se corta a perna a égua ou abate-se, vamos abatê-la. E ela pediu à vizinha para tratar a égua. E a égua ficou tratada, ficou curada e não foi abatida. E se tu não tiveste medo de não curar a égua? Oh, Lucas, tu dizes cada coisa que uma pessoa fica... De facto, isto foi verdade, mas não tinha que ser contado aqui, não é? O amor cura, não é? A primeira reação... Exatamente. A primeira reação, já agora tenho de dizer, foi o medo, o receio. Eu não quero chamar medo, porque medo é patológico. O que não é patológico, o que é saudável, é o receio. E é o receio, porque essa égua era de facto... Não era uma égua, era um cavalo. É um cavalo. Esse cavalo era de facto muito violento, só o dono é que conseguia estar com ele. E eu pensei, meu Deus, eu não vou poder aproximar-me dele, porque o próprio veterinário teve muita dificuldade. Como é que eu vou vencer isto? Porque ele vai-me dar uma patada. E então, o que é que eu fiz? A estratégia que eu utilizei foi imaginar que não era um cavalo, que era um ser humano, que era uma pessoa. E comecei a conversar com ele, sozinha, a afagá-lo e a conversar com ele, e lentamente, indo até à parte ferida, que era um buraco muito, muito grande, que havia o meu punho lá dentro. E depois, curiosamente, o cavalo, penso que entendeu a minha linguagem, porque ele ficou afável, não foi preciso prendê-lo, não foi preciso fazer absolutamente nada, e eu pude, ao longo do tempo, de facto curá-lo completamente, exatamente com o mesmo material que eu faria com uma ferida humana. E foi vendido para a Espanha e rendeu um bom dinheiro. Muito obrigado e até breve. Obrigada, Noémia, obrigada, Lucas. Obrigada essencialmente por esta partilha que nos consola a todos também. E vamos para intervalo, por isso pedimos que estejamos